Boa tarde, que alegria estar com você. Está começando para todo o Brasil o programa A Vida em Foco, um programa que leva nas suas tardes aqui pela TV Evangelizar muita informação de qualidade. Aqui não é só entretenimento não, viu? A gente tem uns momentos também com receitas, né? Que a pessoa gosta bastante, nós temos artesanato, mas principalmente informação que cuida da tua saúde, que cuida daquilo que realmente é importante na tua vida e na da tua família. Hoje, por exemplo, é Dia Mundial do Coração. Como que você está cuidando desse teu coraçãozinho aí? Olha, eu vou te dizer uma coisa, você vai se impressionar com o que você vai descobrir hoje a respeito da tua saúde cardíaca, viu? Eu vou receber aqui um especialista, Dr. Rafael Marchetti, que é cardiologista do INCE e vai trazer novidades sobre essa área de cuidados com o coração. Nós também vamos ver os riscos de uma gestação tardia, algo que veio muito à tona porque a Cláudia Raia engravidou aos 55 anos e estando na menopausa. Mas você vai entender que isso foi mais uma exceção e quais são os riscos que a gente tem que estar atento. E também vamos mostrar para você um produtor rural do noroeste do Paraná que tem mais de 170 espécies de rosas. É rosa pra caramba, hein? Você vai aprender um pouquinho mais aqui com a gente nessa área também. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Um fato que é assustador, vou dizer para você, é que essa questão do coração, ela é mais séria do que a gente imagina. Se a gente for olhar para o ranking, não é só no Brasil não, mundial, é o que mais mata é o quê? O nosso coração. Então a gente tem que estar atento a tudo o que está na nossa mão fazer. Eu sei que tem muita coisa que talvez você já saiba, mas sabe no nível de preciso fazer algo. Essa é a minha missão com você aqui hoje, tá? A minha e do Dr. Rafael que está aqui comigo, Dr. Rafael Marchetti, que é um cuidador dos corações, né? Cardiologista do Instituto de Neurologia e Cardiologia aqui de Curitiba. Muito bem-vindo, viu? Tudo bem? Obrigado, Carol. Obrigado, ouvintes. E obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço o Dia Mundial do Coração, né? Saber que temos essas doenças cardíacas, né? Que matam tanto e saber da tua boca, né? Tem o que a gente possa fazer para diminuir esse número de mortes pelo nosso coração? Sim, de fato, né? As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no mundo todo. Em torno de 30% dessa mortalidade cardiovascular é um número muito grande realmente, né? Isso inclui AVC, inclui o infarto do coração, inclui embolia pulmonar, tudo tá nesse bolo da doença cardiovascular. Tem muita coisa para ser feita. Sim, muita coisa? Tem muita coisa para ser feita. Então vamos começar por aí, Vamos lá. Então, se a gente pensar assim, a principal coisa a ser feita é prevenir. Né? Sempre o tratamento da consequência é um pouco mais complexo, né? O tratamento do infarto já em evolução, o tratamento do AVC já em evolução, sempre deixa um pouco de danos, né? Quanto antes tratar, melhor. Mas se nós pudermos prevenir, isso seria o mais recomendado. Então a prevenção começa com coisas básicas, né? Tem um estilo de vida saudável, por exemplo, a gente já está prevenindo. Algo simples como o exercício físico diário já está prevenindo de forma bem significativa. E aí entra em questão também todos os outros fatores de risco conhecidos, né? Hipertensão, diabetes, colesterol elevado. Isso a ajuda do médico é muito bem-vinda, porque ele ajuda a identificar esses fatores de risco. Às vezes a gente acha que, não, eu estou saudável, estou me sentindo bem. Não é só pelo sentir-se bem. Exato. Tá. Então, assim, muitos desses fatores de risco são assintomáticos. Então, a ida ao médico, a ida num profissional da saúde ajuda a identificar. Muitas pessoas têm um evento, né, uma internação por algum motivo e depois que eu internei eu fiquei hipertenso. Na verdade, ela já estava hipertensa há algum tempo, não sabia. Mais tarde. E só descobriu depois quando a complicação já está acontecendo. Então, essa história de eu evitar fazer algum tipo de check-up para não ver o problema pode atrapalhar, na verdade, até a prevenção, inclusive, é isso? De fato, o que se recomenda é uma avaliação médica anual. Isso é válido para inúmeros, até para rever o estilo de vida, né? Para rever os hábitos, quais são os hábitos saudáveis que a pessoa tem, quais são os hábitos que devem ser corrigidos, identificar as doenças propriamente ditas, né? Que são essas que eu citei,
e junto com o médico, junto com o profissional da saúde, tentar encontrar soluções para isso. Porque também não adianta só pontuar, olha, você é hipertenso, diabético, toma isso ou faz aquilo e está tudo resolvido. Né? Tentar encontrar alguma solução. Então, você é sedentário, não faz exercício? Não faço. Então, começa a fazer. Talvez seja muito simples, né? Tem que pensar em como fazer. Não é só o que, é o como. Isso, é um papel do profissional de saúde. Daí entra a questão que não é só o médico, né? Mas todos os profissionais da área da saúde podem contribuir com essa atenção ao exercício, por exemplo. Como fazer, que forma fazer, qual é o melhor para cada caso. Que legal. E o impacto nisso é muito bom, porque é um dos fatores de risco, mas eu já estou contribuindo com a prevenção das doenças do coração, que é o que a gente quer fazer, né? Lembrar isso no dia de hoje. Sim, com certeza. E, doutor Rafael, a gente estava conversando aqui antes do programa ir pro ar e você me deu uma notícia que para mim soou como assim, algo muito importante, né, da gente fazer pelo coração e que eu não sei se o pessoal está atento a isso. Pode revelar para a gente? De fato. Então, assim, se a gente pensar nos fatores de risco convencionais, que todos já sabem, né, da hipertensão, do diabetes, do colesterol, de não fumar, de uma alimentação saudável, nós temos que lembrar também do nosso emocional. Então, o emocional pode causar doenças cardíacas, é isso? Não de forma direta, mas se a gente pensar assim, o coração é um órgão muito emblemático, né? O coração, ele simboliza a saúde. Certo. Né? Mas, ao mesmo tempo, o coração, ele se manifesta com as nossas emoções. A emoção, ela surge no cérebro, mas é o coração que está se manifestando. Então, quando a gente está um pouco mais apreensivo, ou muito feliz, ou quando a gente se apaixona, ou quando tem uma situação mais intensa emocionalmente, o que o corpo sente? O coração. O coração começa a bater mais forte. Ele aumenta, né? Começa a aumentar a frequência cardíaca, a gente sente aquele coração palpitando no nosso peito. Né? Então, o emocional, ele faz parte desse processo. E uma saúde emocional, e entra também a questão da saúde espiritual, ela já está cada vez mais se comprovando como um fator de risco cardiovascular. Olha Tanto só. que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela já definiu um grupo de estudos que agora se transformou em departamento, que é o grupo de estudos em medicina, em espiritualidade e medicina cardiovascular. Nossa, que legal! Então, assim, temos que levar em conta esse lado espiritual. Então, pensando na saúde como um todo, né, a saúde é um bem-estar biopsico-socioambiental. Eu preciso ter a saúde orgânica, mas eu tenho que ter a saúde emocional, a saúde psicológica, porque está tudo envolvido. Eu não consigo separar. Mas aí, então, fica de uma certa forma, pode ser bom, mas também pode ser mais preocupante, né? A pessoa que está vivendo, sei lá, uma constante pressão, um estresse excessivo, angústia, ansiedade, tristeza, isso tudo pode influenciar nessa saúde do coração? Sim. Um estresse excessivo, por exemplo, pode ser um gatilho para o infarto agudo do miocárdio. Pode ser um gatilho. Ele não é a causa direta, mas ele pode ser um gatilho, ou seja, ele pode ativar aquilo ali. Exato. Imagine uma pessoa que tem todos esses fatores de risco, uma pessoa que não faz atividade física, uma pessoa diabética que talvez não saiba, uma pessoa hipertensa que talvez também não saiba. E passando por uma situação de estresse e emocional muito intensa, ocorre naturalmente uma liberação de adrenalina em excesso no organismo. O organismo pode ter, digamos, o evento agudo, o infarto agudo acontecer naquele momento. Então, o estresse é um gatilho para isso. Entendi. Situações de estresse emocional. Claro, a gente não consegue viver livre de estresse o tempo todo. A nossa vida, o estresse faz parte disso. Mas saber gerenciar a questão do estresse é muito importante. E para isso entra o papel dos controles dos fatores de risco. Porque eu posso ter um estresse, posso ter uma situação dessas, mas a minha saúde biológica está mais preparada para lidar com aquilo. E interessante você falar isso, porque daí eu já fiz uma ligação, aí você disse que tem sentido, né? Quando também eu cuido da parte biológica, né? Um exercício físico, por exemplo, ele também tende a proporcionar um controle maior desse estresse. Então, meio que se complementam ou não? O organismo fica mais preparado. Tá. Um organismo que faz, por exemplo, atividade física regular, o organismo está mais preparado para lidar com as situações adversas que podem acontecer. Entendi. E isso em todas as doenças, né? O organismo saudável, que está com um condicionamento físico adequado, que tem todos esses fatores controlados. Se eventualmente acontece alguma situação, um quadro infeccioso, por exemplo, ou uma situação cardiovascular, o organismo vai estar mais preparado para lidar com aquilo. Ou seja, ele vai ter mais reserva biológica para enfrentar aquela situação, junto com o tratamento específico, é claro.
mas o organismo está mais preparado. Se imaginar o organismo não compensado, não controlado, né? Um hipertenso, um diabético que não se controla, um tabagista, um sedentário, e ocorre uma situação aguda, a chance de ele complicar é muito maior. Então a gente tem que ter um equilíbrio biológico. Potencializa, vamos dizer. Exatamente. É muito mais difícil do tratamento e de ter um resultado efetivo, né? Um resultado considerável. Entendi. Doutor Rafael, pelo fato de você ter mencionado que existe já dentro da ciência, né, da cardiologia, essa questão emocional, espiritual, faz parte, por exemplo, de uma consulta, a pessoa vai fazer uma consulta de rotina, vai pedir alguns exames ali, e além disso, entender um pouco mais desses hábitos da pessoa, entender como que ela está psicologicamente, faz parte da rotina da consulta ou não? Eu não sei se faz parte da consulta de todo mundo, certo, né? Mas assim, o lado espiritual, pelo menos na cardiologia, tem se recomendado abordar isso também. Já existem diretrizes que orientam essa abordagem. Vai muito do profissional. Vai muito do profissional. E como é um conceito mais recente, isso também eu acredito que não esteja tão disseminado assim. Sim. Mas assim, se pensar numa saúde global, toda essa abordagem da questão dos fatores de risco, do sono, da espiritualidade, do bem-estar emocional deve fazer parte, de uma forma geral, deve fazer parte, porque muitos fatores são originados desse processo. Às vezes um sintoma cardiovascular que a pessoa apresenta, uma palpitação, às vezes é um quadro emocional que está envolvido. Entendi. Então tem que abordar. Sim, sim. E quais que são geralmente os exames rotineiros que quem está nos assistindo aqui vai acordar e falar assim, deixa eu ver como é que está meu coração no Dia Mundial do Coração, né? Certo. Os exames, eles devem ser individualizados. Certo. Não existe um exame, assim. Um paciente, eu quero ir no médico para fazer tal exame. Isso não existe. O que existe é a avaliação médica. E através da avaliação médica, através de uma conversa, que é a anamnese, através de um exame físico adequado, consegue-se identificar quais exames são solicitados. Na cardiologia, rotineiramente, a gente usa muito o eletrocardiograma de repouso, que é aquele aparelho que mostra... Coloca ali os eletrodos. Que mostra os batimentos cardíacos, mas a gente considera, a gente fala na cardiologia que ele é uma extensão do exame físico, porque a gente faz de rotina. Mas os outros exames da saúde cardiovascular vai depender da individualização do caso. Claro, o laboratório é muito importante. Então, um paciente que tem um fator de risco, uma história familiar, nós vamos fazer uma glicemia, pelo menos anual, a cada 2 anos, para identificar a presença ou não do diabetes. Tá. O exame físico vai me mostrar a pressão arterial, então eu já consigo fazer o diagnóstico ou não da hipertensão arterial no próprio exame físico. A pesquisa do colesterol também vai depender. Também importante. Exato, o exame de sangue normal já mostra isso. E a anamnese, a consulta vai me revelar a questão emocional, vai revelar a questão da atividade física, né, vai revelar a questão do tabagismo ou não. Então, assim, os principais fatores de risco eu consigo definir com isso. E de forma individual, claro, se eu tenho um paciente hipertenso, ele vai precisar fazer, provavelmente, dependendo do grau da hipertensão, um ecocardiograma, um raio-x do tórax. E aí a gente vai escalonando, vai aumentando a complexidade dos exames de acordo com o perfil individual. E aí, por exemplo, a partir de uma consulta dessa, né, de toda essa panorâmica aí, é possível também, se a pessoa ela quiser já dar um passo além e falar, bom, eu quero iniciar um exercício físico. Geralmente se recomenda passar por um cardiologista. A partir daí, também já fazer uma avaliação para o seu caso. O que você deve verificar, se você tem algum outro tipo, enfim, de particularidade. Também, a partir dessa consulta, é possível? Sim, através de uma consulta bem feita, é possível liberar a pessoa para atividade física. Não é necessário fazer exames para atividade física. A gente tem que lembrar que a atividade física é algo básico da nossa vida. Sim. Todos devem fazer. Eu costumo falar que o médico deveria ser consultado para contraindicar a atividade física. Se eu tenho alguma condição de saúde que faça com que eu não me exercite. Certo. Porque, de uma forma geral, todos devem se exercitar. Sim, sim. Então, eu não posso limitar... eu não posso fazer com que o médico me libere para esforço. Que geralmente esse é o conceito que nós temos aqui no Brasil, né? Esse é o conceito. Ao meu ver,
todos estão liberados para atividade física. Aí de forma individualizada, seja por uma condição de saúde, alguma situação particular da pessoa, a gente pode então contraindicar, limitar, digamos, fazer uma atividade física numa intensidade menor e eventualmente fazer um tratamento para aquilo, para poder preparar a pessoa para voltar para as atividades normais, inclusive atividade física. Interessante. Essa é a ideia. Interessante. A menos que a pessoa queira fazer algo, sei lá, vai competir, quer uma vida mais... Claro, a gente não está falando de uma competição profissional, né? A competição profissional, aí dependendo do estilo, existem alguns protocolos específicos de cada estilo, né, esportivo. É uma atividade muito intensa, triatlo, maratona, quer dizer, essas situações, na verdade, mesmo com muitos exames, não se evita que um evento grave aconteça também, né? Então tem que ser muito bem individualizado. Mas a atividade física, no sentido de promoção de saúde, né? Essa atividade de 150 minutos semanais, para todos nós, ela deve ser feita já de forma... com a orientação de um profissional, um educador físico que esteja preparado para evitar lesões, evitar exercícios inadequados, mas o exercício deve ser feito de forma contínua, o tempo todo, para sempre. Que legal, muito bom. Doutor Rafael, agradeço a tua presença, viu? O contato aparecendo aí para você. Obrigada, muito boa a nossa conversa. Agradeço, obrigado. E olha só, você escutou aqui a nossa conversa, nós temos que cuidar, sim, do nosso coração, do nosso físico, do nosso espiritual. Parte espiritual eu vou te ajudar, porque nós vamos fazer uma viagem juntos em dezembro desse ano, a partir do dia 3 até o dia 10 de dezembro. Anota aí na tua agenda. Por quê? Porque nós vamos sair aqui de Curitiba e vamos até o interior de São Paulo para você conhecer. É uma peregrinação. Nós vamos conhecer algumas igrejas, alguns locais com milagres. Você vai fortalecer a tua fé, a tua espiritualidade. Também vai ter o teu momento de descanso, aquele momento para marcar a tua viagem. Tem gente que tá preocupado assim, Carol, mas eu não tenho com quem ir. Eu gostaria de ir com alguém, mas sinceramente, não se preocupe com isso. Eu vou estar lá com você. Eu vou estar lá só para isso, só para acompanhar o grupo. Então a gente vai formar ali, eu gosto desse conceito de formar uma família. Não é família de sangue, não, mas é uma família por quê? Porque nós vamos nos conectar no mesmo propósito de crescer espiritualmente. Imagina você fazendo o rosário no caminho do rosário. Consegue imaginar essa cena? Como que vai marcar o teu final de ano para você comemorar as tuas conquistas? Então, tá aí o telefone para você pegar mais informações com a Libermundo, tá? O 41 99965 0377. Aproveita que a gente vai para o intervalo, toma sua água, pegue mais informações. Na volta, nós vamos entender os riscos de uma gravidez tardia. Eu volto já. E já estamos de volta com o programa A Vida em Foco. Como que você está aí nessa quinta-feira? Nós já estamos no dia 29 de setembro, quase ao final, né? Interessante que agora esse assunto que a gente vai falar sobre saúde, sobre gravidez tardia. Sabe que esse assunto, depois que a atriz Cláudia Raia engravidou aos 55 anos, teve mais de 1 milhão de acessos no Google. Ou seja, ou a mulherada está querendo engravidar com mais idade, ou é mais curiosidade. Acredito mais na primeira opção, viu? Então vamos entender os riscos de realmente planejar uma gravidez dessa tardia, porque o caso dela foi assim, foi quase que ganhar na Mega Sena, entendeu? Porque ela já estava na menopausa e ela teve um episódio de ovular. A gente vai entender bem o que aconteceu aqui com a especialista, tá? Então a gente vai conversar agora com a doutora Natália Piovani, que é ginecologista do Hospital Santa Casa. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Estamos aí com esse assunto, né? Na mídia, e certamente eu acredito realmente que as mulheres estejam interessadas em saber, será que isso é uma possibilidade? Acredito que essa seja a sensação por trás desse 1 milhão de acessos pelo Google, né? Então, explica primeiro pra gente, doutora Natália, o que foi que aconteceu, né, no caso dela? É algo realmente raro? É algo que pode acontecer mais do que a gente imagina? Então, é o tema mais polêmico, eu acho que do ano no Brasil, né? Polêmico? Porque a gravidez da Cláudia Raia, ela não é um evento comum. Tá. Né? Eu acho que
as pacientes, as mulheres em geral, elas têm que ficar tranquilas quanto a isso. Então, Tá? talvez elas tenham medo de... será que eu posso engravidar na menopausa? Também pode ser um medo. Claro, Tá. eu acho que a gente tem 2 perfis de mulheres. As que querem engravidar e as que realmente ficaram com medo de engravidar nesse momento de vida. Sim. Em relação ao momento de vida da Cláudia Raia, a gente tem que entender o que é menopausa. Para as pacientes e mulheres ficarem mais tranquilas quanto a isso. Legal. Né? O que é a menopausa? A menopausa ela é caracterizada pela falência ovariana. Tá. Então, quando os ovários, eles não têm mais óvulos e a mulher não ovula. Porque o ciclo menstrual normal da mulher, né, o que a gente fala que é fisiológico, é todos os meses a mulher ovular e logo, se ela não tiver relações e engravidar, ela tem a menstruação. Certo. Quando a mulher entra na menopausa, ela não tem mais ciclos ovulatórios, ou seja, ela não menstrua mais todos os meses. Estagnou a reserva ovariana ali dela. Não produz mais o óvulo. Exatamente, ela não tem essa liberação, essa ovulação. Tá. Então, as chances da mulher engravidar na menopausa espontaneamente beiram menos que 1%. A gente calcula ali que 0,05%. Nossa, Então, bem pouco, nem 1%, perto de 0,1%. Exatamente, 0,1. é quase impossível. Tá. Né? Então, realmente, ela é um caso pontual, né? O ideal, o cenário ideal que a gente orienta para todas as pacientes é que se elas desejam engravidar, o ideal seria até os 35 anos de vida. Tá. Porque a gente tem uma reserva ovariana boa, os riscos gestacionais são menores. A partir disso, a cada 6 meses, há um declínio, tanto da reserva ovariana, que são os óvulos no ovário dela, quanto os riscos gestacionais. Então, o ideal é que toda mulher, né, que conseguisse planejar isso, que engravidasse até os 35 anos de vida. Entendi. Até porque o caso dela não foi planejado, né? Exato. Foi um... Quase que dá pra comparar, quase que ganhar na Mega Sena mesmo, né? Ela relata ali, a gente não tem um acesso às informações fidedignas do que aconteceu. Mas ela relata que ela tinha um desejo, né, de engravidar, mas aconteceu, segundo ela, de forma espontânea ali naquele momento, né? Aí a médica dela desconfiou, solicitou alguns exames e ela descobriu que estava grávida naquele momento. Tá. Mas realmente isso não é. Segundo os dados dali do IBGE de 2020, apenas 34 mulheres engravidaram mais ou menos nessa época de vida que a Cláudia Raia tá. É muito pouco. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Entendi. A gente tem mais de 200 milhões. Mas a gente tem que pensar também que o perfil no Brasil de nós, mulheres, mudou muito, né? A gente tem um planejamento diferente do que há 20 anos atrás. As mulheres hoje, elas têm um planejamento de carreira, né? Elas desejam algumas coisas em relação à vida e às vezes elas postergam um pouco mais a gestação. Então, nos últimos 20 anos, aumentou em 60% as mulheres que engravidam após os 40 anos, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar também que tem riscos relacionados a isso e que a gente tem que avaliar realmente se vale a pena para a mulher isso após os 40. E quando você fala em riscos, a gente vai entrar nessa área também, mas mesmo a gente olhando para muitas pessoas, não vou falar aqui de números, mas para muitas pessoas focando em uma qualidade de vida melhor, a gente vendo mais longevidade de uma certa forma, ainda assim a medicina, a obstetrícia vê os 35 anos como ideal. O que se considera aí? É a qualidade do óvulo, é o corpo da mulher, e daí você pode também mencionar os riscos, se for o caso, né? Então, primeiro, a qualidade dos óvulos no ovário. Tá. Né? Então, até os 35 anos, a gente tem uma melhor qualidade. Tá. É mais fácil, devido a essa melhor qualidade e da quantidade de óvulos, também engravidar até os 35 anos. Né? Após isso, tem um declínio realmente. Tá. Os livros também de obstetrícia relatam, né, eles colocam que após os 35 anos, a gente coloca como uma gestação, uma gestante idosa. Gestante idosa após os 35 anos. Interessante isso, né? Hoje a gente acaba não usando mais esse termo, né? Porque não combina, realmente né? a gente tem muitas mulheres que, pelo todo o planejamento, realmente melhor qualidade, até melhor oportunidades que elas querem dar para os filhos, engravidar um pouco mais tarde, né? Isso hoje é totalmente aceitável. E a gente vive isso comumente nos consultórios hoje, né? Mas o ideal realmente é que, se tiver um planejamento, engravidar até esse momento. Até isso. E
quais são os riscos de se engravidar com mais idade? Tá? O primeiro é as chances de aborto, né, espontâneo. Porque como a gente tem um declínio da reserva ovariana, e esses óvulos eles já vão perdendo a qualidade e tem risco ali no momento da fecundação, alguma alteração cromossômica, né, alguma malformação e a gestação não evoluir, a paciente ter um aborto espontâneo. Esses são os riscos no primeiro trimestre, tá? Então, a gente tem riscos ao longo da gestação. Aumenta também, quando a paciente não evolui para um aborto, os riscos de cromossomopatias, que são as malformações. E para a paciente, a gente tem riscos relacionados a diabetes, pressão alta, trabalho de parto prematuro, restrição de crescimento, quando o bebê não ganha o peso adequado, ele apresenta uma restrição. Descolamento de placenta. Então, são riscos relacionados a gestações com mais idade. E se tem um percentual desse risco, para a gente entender o que é que realmente está em jogo? Porque às vezes, tudo bem, né? Também vai ter a condição daquela paciente específica, né? Exatamente. A paciente que se cuida muito mais, provavelmente vai diminuir bastante, significativamente esse risco, até com mais idade, ou não? Existe essa proporção? Não, com certeza. Assim, porcentagem eu não conseguiria dimensionar. Mas assim, até trazendo o caso da Cláudia Raia. A Cláudia Raia é uma mulher fora da curva, né? Sim. Ela é uma atriz completa. Quanto tempo ela pratica dança, atividade física, tem um acompanhamento nutricional. Isso tudo favoreceu ela engravidar nessa idade, né? Então, isso tudo traz pra gente essa reflexão. Como que é essa mulher antes de engravidar? Quais são os hábitos de vida que ela teve? Né? Como que está a alimentação dela? Ela está fazendo atividade física? Está dentro do peso? Como é que está o risco cardiovascular dela, né? A gente estava falando sobre... Pouco, Exatamente. Então, isso tudo é levado em consideração, né? A gente pensar se essa paciente também se programou da parte da saúde dela para engravidar. Isso traz também diferenças para a gente. Uma paciente que entra com sobrepeso na gestação aumenta exponencialmente o risco de diabetes. Mesmo se for jovem, né? Mesmo se for jovem. E de pressão alta durante a gestação, né? Agora, se é uma paciente que está com a saúde em dia, que pratica atividade física, que está com acompanhamento médico exemplar, então esses riscos são diminuídos, né? Claro que a parte genética, às vezes a gente não consegue mudar. Mas essas questões que são fatores externos, ambientais, né? A gente consegue sim orientar para a paciente se programar e entrar na gestação de uma forma mais saudável. Agora, existe já hoje na medicina algum tipo de exame que aquela paciente que de repente já passou da idade, mas que quer, que tem essa vontade e está disposta talvez a assumir um risco, mas quer um risco controlado. Existe algum tipo de exame que você fale assim, olha, você ou geneticamente tem um risco maior ou não tem? Tem alguma forma de saber isso? Ou Antes da gestação, a gente não tem testes que consigam avaliar os riscos de malformações, assim, na gestação. Que seria o maior risco ou não? No primeiro trimestre, a gente tem o ultrassom morfológico, né? Que é realizado até 13 semanas e 6 dias. Que ele avalia a translucência nucal, né? A nuquinha do bebê. E também faz uma análise do Doppler, que é a avaliação das artérias uterina, cerebral média. É uma coisa bem técnica, mas ele consegue fazer essa avaliação e dá um risco pra gente se a paciente vai ter um risco de pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gestação, e o risco das malformações. Também tem alguns outros testes que são mais específicos que a gente pode indicar, mas antes da gestação é um pouco mais complicado a gente avaliar esses riscos. Mas é sempre depois da gestação, antes não tem como fazer, né? É mais difícil. Entendi. Mas acho que ainda assim cada um tem que avaliar, a gente também tem que considerar. A gente estava falando aqui também anteriormente, né, sobre a questão psicológica. Às vezes uma mulher que não está pronta ainda para ser mãe, Exatamente. Ainda, às vezes o risco aumenta muito, né? Pela questão de, como que eu vou criar um filho se eu não estou pronta? E às vezes leva um pouquinho mais de tempo, né? Claro. Eu acho que o caso da Cláudia Raia foi um caso pontual pra gente, que foge do comum, né? Que é pra gente discutir em torno dele. Exatamente, mas traz muitas reflexões, né? Da programação gestacional, né? Mas em questão realmente da menopausa, né? E até para as pacientes, mulheres que não querem engravidar, o risco é baixíssimo. Não é para se preocupar com isso, não é para perder o sono, não é nada disso, né? Não é o caso. Porque realmente o risco é baixo. Agora, só para a gente finalizar, uma curiosidade.
o corpo dá algum sinal, né? Já que está na menopausa, já não está mais ovulando, o corpo dá algum sinal de que ovulou? A mulher consegue perceber ou não? Na ausência da menstruação é difícil. No caso dela, ela não menstruou, tipo assim, não sei se é o caso dela, também não sei se temos essa informação. Mas mesmo a pessoa não menstruando, ela não tem nenhum sinal de que ovulou. O que acontece às vezes é que as mulheres ainda não estão propriamente ditas na menopausa. Porque a menopausa é os 12 meses sem menstruar, né? Às vezes ela está num período que antecede, que é a síndrome climatérica que a gente fala, que nesse período, às vezes, ela tem menstruação mês sim, menstruação mês não. E nesse período, as chances de engravidar diminuem, mas ela ainda pode engravidar. Tá? Os sinais assim de ovulação, que são alteração do muco, alteração de temperatura corporal, às vezes essas pacientes não sentem. Né? Eles também não controlam isso. E não perceberam, porque elas também não estão muito preocupadas em relação a isso. Mas quando a mulher realmente está na menopausa, que é a ausência total da menstruação, aí é difícil ela perceber. Que daí é 12 meses consecutivos. Exatamente. Legal, entendi. Então tá bom, então muito obrigada, agradeço a sua presença aqui. E, bom, sempre bem-vinda, muito boa nossa conversa, tá? Obrigada. E a gente ainda está no Setembro Amarelo. Hoje é praticamente o penúltimo dia do mês, né? E fica aquela mensagem de todo Setembro Amarelo de prevenção à vida. Você vai ver uma matéria agora, mas resumindo para você, o que a gente tem que ficar atento? Aos sinais de tristeza, de depressão das pessoas que estão ao nosso redor e pedir ajuda quando há necessidade. Acompanhe. O mês está chegando ao fim, mas sempre é tempo de falar sobre a preservação da vida. Setembro Amarelo traz esse debate. Sobre esse assunto a gente conversa hoje com a doutora Deise Rosa, que é psicóloga e tanatóloga, especialista em luto. Doutora, nunca se falou tanto sobre o processo do viver, né? Até por conta da pandemia, que foi o maior medo das pessoas, que foi o morrer, né? Mas demandou muitas ansiedades, muitas crises, muitos questionamentos existenciais mesmo, e por conta disso, este medo de lidar, como que eu vou lidar com o futuro. Então, a saúde mental ficou fragilizada. Por isso que falar disso veio tão forte, mais ainda este ano. E o que fazer quando alguém próximo da gente está passando por esse momento delicado de saúde mental? Olha, a primeira coisa é não julgar e acolher. Né? Como que eu posso acolher? Ouvindo, entendendo, não diminuindo a dor do outro, né? Porque o fato de não ser uma dor que dói em mim, eu acho que ela não vale. Vale sim. Então, acolher realmente a dor do outro e indicar para que essa pessoa procure ajuda, procure um profissional, ela possa, muitas vezes precisa tomar medicamento. E a gente tem também o Centro de Valorização à Vida, que é um telefone que as pessoas podem entrar em contato quando elas se sentirem com essa necessidade de conversar com alguém, de falar com alguém, enfim. Mas sempre que possível, encaminhar para um profissional. E vale lembrar também que esse assunto pode ser falado com as crianças, mas tem que ter cautela. Como fazer isso da melhor forma, doutora? Exatamente. A gente pode falar de vida o ano inteiro, a vida inteira. E com a criança, a gente toma alguns cuidados, porque eu não preciso falar para ela sobre como é a morte por suicídio. Eu preciso orientar. E quando a gente fala de prevenção, é exatamente falar assim, olha, você, criança, vai ter as suas emoções. Você vai ficar triste, mas vai passar. Você vai ficar feliz, então vamos aproveitar porque vai passar. Você está com raiva, com medo. Então, a gente ensina a criança as emoções, a ela identificar as emoções dela e também as emoções do outro para trabalhar a empatia com ela, mas sem precisar falar com ela sobre formas de morrer. A gente não precisa falar das formas de morrer, elas são pequenas. A gente precisa falar das formas de viver e que para viver a gente tem todas as emoções e que eu não preciso fazer de conta que está tudo bem. Sim, se está doendo, chora, fale, manifeste, acolher. Eu acho que essa é a maior visão aí dessa campanha, é trabalhar com acolhimento às nossas dores e não a sociedade do espetáculo, onde a gente tem que estar sempre tudo bem. Nós não estamos tudo bem o tempo inteiro, tem dias melhores e dias piores. E a gente pode aprender isso desde pequenininho. Obrigado, doutora, pela participação, pelas informações. E vale lembrar, então, que a CVV, que é o número de Centro de Valorização à Vida, é o 188. Você pode entrar em contato e também eles podem te ajudar. Você pode buscar a sua ajuda. Anotou aí o telefone, né? 188, por quê? Para você estar atento nesse finalzinho de mês aí. Não só agora, né? Na verdade, esse mês de setembro é para você lembrar de que precisa estar atento, mas isso vale sempre. Sempre atenção a quem está ao teu redor. Vamos fazer um intervalo rápido? Na volta, você vai ver, já capaz de imaginar 170 espécies diferentes de rosas. É isso que a gente vai ver na produção lá no noroeste do Paraná. Eu volto já.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta, programa Vida em Foco no ar, ao vivo para todo o Brasil. Você sabe que daqui a alguns dias, mais ou menos 2 semanas, já estaremos no 15º Evangelizar Fortaleza. Esse ano vai ser presencial, vai ser naquele local lindo, aquela praia maravilhosa lotada com o Padre Reginaldo. Você que vai estar aí em Fortaleza vai poder acompanhar tudo presencialmente esse ano. Quero lembrar você que nós estamos com a camiseta oficial, né? Vai dar um close aqui, rapaz, olha lá. Essa camiseta aqui você adquire só em um lugar, tá? Nas Casa Pio. E o que acontece? Quando você adquire a camiseta oficial do evento, você está nos ajudando justamente a realizar esse evento. Então, ó, você que vai participar lá no próximo dia 15 de outubro, já corre Casa Pio para você adquirir a sua, tá? E você vai estar ajudando a gente a evangelizar nesse 15º Evangelizar Fortaleza. Mas agora, o que eu quero fazer? Chamar você para ver um produtor que está no noroeste do Paraná. E eu fiquei impressionada com o número de espécies de rosas que ele vai cultivar ali, 170 espécies, tá? Mas antes eu tô tomando aqui a minha aguinha aqui, ó, Santa Chagas, ó que chique, gente. Enquanto eu tomo a minha água aqui, ó, vamos aprender mais sobre produção de rosas? Roda lá. O cultivo de rosas é o ofício do Anderson e da família há mais de 3 décadas. Tudo começou em Atibaia, interior de São Paulo. E há 17 anos, eles decidiram migrar para o solo paranaense. E na área rural do município de Marialva, região noroeste do estado, eles encontraram as boas condições que precisavam para continuar com o trabalho. Devido a muitas doenças que estava tendo lá em São Paulo, né, nas flores, a gente viemos para cá, a questão disso, que aqui não tinha tanta doenças. E aí aqui, né, a gente cultivando e graças a Deus estamos aí até hoje aí nesse ramo aí das flores aí. Reconhecido por ser o maior produtor de uvas do estado do Paraná, o município tem como promissor o cultivo de rosas em área protegida, principalmente para a agricultura familiar. No cultivo protegido, o produtor ele consegue produzir mais numa área menor e com um produto de melhor qualidade. Porque com o cultivo protegido ele consegue ter o controle do clima, né? E aumentar em 2 até 3 vezes a produtividade naquele mesmo espaço quando era a campo, a céu aberto. Na área de 2.000 metros quadrados, com 2 estufas, o Anderson cultiva mais de 170 variedades de flores. No início, a produção era apenas com flores de corte para decoração de eventos. E há 8 anos, ele decidiu investir nas mudas, uma aposta que deu certo. A gente leva para o Ceasa, né, Ceasa de Maringá, e tem alguns clientes, né, pessoas que vêm comprar aqui na propriedade também. E aí tem alguns eventos que a gente faz, né, durante alguns meses aí, durante o ano. A propriedade faz parte do Caminhos da Uva, que é a rota de turismo rural do município de Marialva. E isso permite que eles recebam aqui visitantes para conhecerem a produção, mas também possibilita que participem de feiras e exposições, o que abre novos mercados para os produtores. A inserção desses produtores no Caminhos da Uva é para isso, você criar um mix de atrações, né? Para que o visitante, quando ele venha, ele não vai só ver uva, né? Mas ele vai ver a flor, vai ver cachaça, vai ver o vinho, vai ver o suco. Resistentes e ao mesmo tempo delicadas, as flores exigem do produtor atenção e cuidado diário, uma boa preparação de terra e irrigação correta. Para ver a natureza revelar sua beleza, é preciso também disposição, paciência e fé. Ó glorioso São José! A gente traz essa alegria, esse louvor para dentro do nosso trabalho, para que o dia seja mais leve. E a minha esposa, meus filhos aqui, tudo junto aqui, trabalhando junto. Isso é uma graça de Deus. E isso é o que eu peço a Deus, que todos os dias Ele nos dá esses momentos bonitos
para que a gente possa cultivar aí as nossas flores. Gente, esse foi o programa de hoje, especialíssimo para você. Espero que tenha gostado. Fica lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial para você. Mas amanhã é sexta-feira, né? Sexta-feira nós temos o nosso encontro marcado de todos os dias. Então, 3h30 da tarde, vem aqui comigo para a gente aprender muito mais junto, tá bom? Então, fique com Deus e até amanhã.